O livro de Gálatas vai muito além de uma carta sobre a lei. Décadas após a ressurreição de Jesus, a igreja estava dividida e o evangelho da graça começava a ser substituído por regras humanas. Foi nesse cenário que Paulo escreveu uma carta explosiva, urgente e sem meias palavras para defender o coração do cristianismo. A salvação não vem das obras, mas da fé em Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Vamos continuar a nossa série das 13 epístolas paulinas. Hoje veremos a carta aos Gálatas. O cenário, uma discussão acalorada entre cristãos gentios e cristãos judeus sobre a necessidade da circuncisão, bem como questionamentos sobre o apostolado de Paulo. Está preparado? Então, vem comigo. No capítulo 1, do verso 1 ao 9, temos saudação e defesa do apostolado de Paulo. A carta aos Gálatas foi escrita provavelmente por volta do ano 55 depois de Cristo para igrejas da região da Galácia, território da atual Turquia. Naquele período, o cristianismo ainda era visto por muitos como uma seita judaica. O templo em Jerusalém ainda existia, os apóstolos estavam vivos, e a tensão entre judeus e gentios convertidos crescia rapidamente. Paulo inicia a carta de maneira diferente das outras. Normalmente, ele agradecia às igrejas antes de corrigir problemas, mas aqui, não. Ele já começa defendendo sua autoridade. Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Isso porque falsos mestres estavam tentando desacreditá-lo. Eles diziam que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e que o evangelho pregado por ele era incompleto. Esses homens afirmavam que, além da fé em Cristo, os gentios precisavam guardar a lei judaica, especialmente a circuncisão, para alcançarem salvação. Então, Paulo lança uma das declarações mais fortes do Novo Testamento. Ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, seja anátema. Uma palavra grega que significa amaldiçoado, ou seja, Paulo está dizendo que quem distorce o evangelho está sob condenação divina. E o problema não era apenas doutrinário. O próprio coração do evangelho estava em risco. Mas afinal, quem deu autoridade a Paulo para falar assim? A resposta está em uma história marcada por perseguição, choque e confronto direto em Jerusalém. Acompanhe comigo. Nos capítulos 1, verso 10 ao capítulo 2, 21, encontramos proposições teológicas. Paulo relembra o seu passado. Antes de conhecer Cristo, ele perseguia violentamente a igreja. Era fariseu, rigoroso, treinado nas tradições judaicas. Humanamente falando, ele tinha tudo para combater o cristianismo, não para defendê-lo. Mas, no caminho de Damasco, tudo muda. Paulo enfatiza que recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo, não dos homens. Anos depois, ele sobe a Jerusalém, se encontra com Pedro, Tiago, João. E o mais importante acontece. Os líderes da igreja reconhecem que o evangelho pregado por Paulo era verdadeiro. Mas então surge um momento tenso. Pedro começa a se afastar dos gentios por medo dos judeus mais rigorosos. Paulo o confronta publicamente. O motivo? Porque agir daquela forma transmitia a ideia de que Cristo não era suficiente. Então, Paulo declara uma das maiores verdades do cristianismo. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A salvação não vem da religião, não vem dos rituais, não vem da capacidade humana, vem da cruz. Agora, Paulo parte para o ataque final. Se a lei salva, então por que Cristo morreu?
E é aqui que Gálatas se transforma em uma defesa avassaladora da graça. Paulo mostra que Cristo morreu justamente porque a lei era incapaz de salvar o homem. Veja na sequência. Já os capítulos 3, verso 1 ao capítulo 5, 12, destacam Cristo e a lei. Aqui, nota-se argumentos, aplicação e apelo. Paulo começa com uma pergunta quase indignada. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Os cristãos da galáxia haviam começado pela fé, mas estavam tentando continuar pela lei. Paulo, então, usa Abraão como exemplo. Muito antes da lei de Moisés existir, Abraão foi justificado pela fé. Isso desmontava completamente o argumento dos judaizantes. A lei teve um propósito: revelar o pecado e conduzir as pessoas até Cristo. Mas agora que Cristo veio, os que creem não estão mais debaixo da condenação da lei. Paulo afirma: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E então, ele faz um alerta dramático. Se alguém busca justificação pela lei, separa-se da graça. Não era apenas um debate teológico, era uma escolha entre liberdade e escravidão espiritual. Paulo chega ao ápice do apelo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas liberdade não significa viver sem limites. Então, Paulo mostra como o verdadeiro cristão deve viver quando é guiado não pela lei, mas pelo Espírito. E é isso que veremos em seguida. Os capítulos 5, verso 13 ao 6:10 trazem o Espírito e a justiça. Paulo explica que a liberdade cristã não é desculpa para o pecado. O cristão não vive controlado pela carne, mas guiado pelo Espírito Santo. Então, aparecem dois caminhos opostos: as obras da carne, imoralidade, inveja, ira, divisões, e os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paulo ensina que a verdadeira justiça não nasce da imposição religiosa, mas da transformação interior produzida pelo Espírito. A fé genuína produz uma nova vida. Por isso, ele orienta os cristãos a carregarem os fardos um dos outros, perseverarem no bem e não se cansarem de fazer o que é correto. O capítulo 6, do verso 11 ao 18, expõe que não é pela circuncisão, mas pela cruz. Paulo reafirma que os falsos mestres queriam apenas aparência religiosa e aprovação humana. Mas ele declara: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o centro de Gálatas, não a religião, não o mérito humano, não os rituais. A carta aos Gálatas continua atual, porque o ser humano ainda tenta substituir a graça por desempenho religioso. Gálatas não é apenas uma carta antiga, é um grito de guerra contra qualquer tentativa de adulterar o Evangelho. Porque quando a graça é abandonada, a cruz perde o sentido. E quando Cristo volta a ser o centro, o homem finalmente encontra liberdade. E por isso, a carta aos Gálatas ecoa através dos séculos. Cristo é suficiente. E então, você sabia? Agora, te convido a ler toda a carta aos Gálatas e observar esses detalhes. No próximo vídeo, veremos a carta aos Efésios. Você também pode assistir aos vídeos anteriores sobre a primeira e segunda carta aos Coríntios. Eu vou deixar os cards na tela e o link na descrição. E se esse vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas
tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.